Hospitalista, o podcast oficial da medicina hospitalar no Brasil. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora o Hospitalista, o podcast oficial da medicina hospitalar no Brasil. Esse projeto que é fruto de uma parceria entre a Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar, a Sobrame, e a Virtus, a equipe de hospitalistas do Instituto Horizonte, em Belo Horizonte, Minas Gerais, uma equipe da qual eu, Ricardo Braga, faço parte. O que pode ser medido, pode ser melhorado. Essa frase do Peter Drucker, um dos gurus da administração, é um dos bordões mais conhecidos e repetidos em cursos e aulas sobre gestão. Mas o conceito, que chega a ser um lugar comum entre administradores, gestores, pode ser uma novidade para profissionais de saúde envolvidos com assistência na ponta. No nosso primeiro episódio aqui do podcast, conversamos justamente sobre como o papel do profissional de saúde hospitalista envolve ir além da assistência, em seu sentido estrito, para se tornar um gestor do cuidado. Portanto, entender esse conceito do Drucker e a sua implicação prática é essencial se a gente quiser cumprir o propósito da medicina hospitalar. Para conversar sobre esse assunto e explorar mais sobre os indicadores assistenciais, eu recebo o Dr. Altemar Pagel, membro do corpo diretivo da Sobrame. Altemar, obrigado por participar aqui com a gente no Hospitalista. Como sempre, eu vou começar pedindo para você se apresentar para o ouvinte, contar um pouquinho da sua trajetória e sobre o seu envolvimento com o tópico de hoje. Primeiramente, agradeço o convite, Ricardo. É uma satisfação estar aqui compartilhando um pouquinho, desse assunto tão interessante. A minha trajetória tem 15 anos já como profissional de saúde, atuei bastante tempo como hospitalista mas os últimos 10 anos minha carreira está mais dedicada à gestão. Atuo como gestor estratégico em hospitais, ocupando cargos de direção e mais recentemente também como consultor. Ainda sou médico, gosto de falar, ainda atuo, também tenho especialização em terapia intensiva, ainda atuo como médico intensivista e hoje faço parte do corpo diretivo da Sobrame e tem um papel importantíssimo em estar divulgando e promovendo o modelo de medicina hospitalar pelo Brasil. Ocupar esses dois cargos, Altemar, acho que vai ser chave, porque a ideia é justamente fazer essa ponte. Então, eu queria começar do básico, Por que os indicadores assistenciais são ou deveriam ser do interesse do profissional de saúde na ponta? Qual que é a função deles para esse profissional? Bom, vamos partir do princípio que todo o processo ele existe para entregar algum resultado, E na saúde não é diferente, a gente estrutura o processo assistencial para entregar um resultado que é o paciente receber alta, melhorado, no tempo certo. E é importante a gente medir se esse resultado está sendo entregue. E daí surgem os indicadores. Eu avaliar se aquilo no que o processo assistencial, o cuidado em saúde se propõe está acontecendo. Eu costumo brincar que indicador indica a dor. Ele precisa existir para nos indicar onde está o problema no nosso processo, onde ele não está entregando, não está performando, como gosto de falar, como deveria. E o que eu acho mais importante também em relação a isso, Ricardo, é que principalmente na saúde, que é um ambiente tão complexo, a gente não pode trabalhar em cima de opiniões, a gente precisa trabalhar em cima de evidências. Então eu preciso medir para gerenciar para melhorar, e aí eu preciso ter evidências para conseguir gerenciar. Acho que tem tudo a ver com a frase do Drucker mesmo, que a gente abriu aqui na introdução. E aí, para avançar mais, quais seriam os conceitos-chave sobre indicadores? Quais são os conceitos básicos para servir de ponto de partida, de alinhamento para quem está começando? Acho que o ponto de partida é nós entendermos que os indicadores eles podem ser divididos, por assim dizer, em 3 tipos básicos: indicadores de estrutura ou de produção, indicadores de processo e indicadores de resultado. Vou começar pelo final. Acho que os indicadores de resultados ou indicadores de desfecho, eles vão medir se exatamente aquilo que o processo se propõe a fazer está acontecendo, como, por exemplo, a taxa de mortalidade. É um indicador de resultado, um indicador de desfecho. Agora, os indicadores de processo, eles medem uma etapa do processo do cuidado assistencial, como, por exemplo, a conformidade com o protocolo de sepsis ou o protocolo de cirurgia segura. Isso está medindo se o meu processo de cuidado está funcionando bem, uma etapa dele. E os indicadores de estrutura ou de produção, eles são extremamente importantes para a gente saber o volume, quanto de produção eu estou tendo no mês, porque eu posso sim ter um aumento da produção, uma redução da produção. Ele está medindo aquele processo quanto a sua intensidade.
todos eles têm a sua importância, né? Quando nós vamos fazer uma análise, a gente precisa entender tanto a estrutura, quanto o processo, quanto o resultado. Mas é claro que o nosso foco sempre fica ali em avaliar o resultado, correlacionar o resultado com o processo, com a estrutura. Esse é um dos pontos mais importantes. Outro assunto que a gente deve entender claramente também, que eu posso pegar os indicadores e classificá-los por domínio, como, por exemplo, o domínio da qualidade, o domínio da experiência do paciente, o domínio da eficiência, da efetividade. É muito importante na saúde um domínio que é a gestão do acesso. Tem vários indicadores que a gente coloca ali que são indicadores de acesso. Eu tenho um recurso, eu preciso medir se esse recurso está sendo acessado adequadamente por quem necessita. Então, por exemplo, tempo de espera para realizar um exame, tempo de espera numa fila, para fazer algum tipo de procedimento. Isso tudo é indicador de acesso, né? Como número de pacientes aceitos também no pronto atendimento ou no hospital, são indicadores de acesso. Além disso, né, então falamos sobre os tipos de indicadores, os grandes domínios, que são grupos em que eu separo esses indicadores. Um outro ponto interessante, né, e importante falar que eles precisam também ter uma certa padronização. Isso é uma dificuldade na saúde de forma geral, né, é extremamente complexo, é um ambiente extremamente complexo, mas eu preciso ter um mínimo de comparação para saber se o resultado de um hospital, como está em relação ao outro. E não é para expor desnecessariamente um hospital ou outro, mas que a gente tem padrões de referência, né? Se, por exemplo, tem um hospital no Brasil que tem um resultado excelente em dor torácica, eu comparo com o do meu hospital e aí eu consigo saber como que está o resultado em relação ao protocolo de dor torácica, por exemplo, no meu hospital. E daí que surgem alguns modelos de padronização, algumas iniciativas, melhor dizendo, de padronização. A ANAP tem o inventário de indicadores disponíveis, né, que são divulgados, inclusive, um benchmark anual, e que isso permite os hospitais fazerem uma referência de como está a qualidade, como está o resultado daqueles indicadores ali. Quando a gente vai para uma análise um pouquinho mais aprofundada de indicadores, um outro ponto também é bem interessante, quando a gente já consegue fazer correlação entre indicadores. Como eu disse, a gente tem indicador de estrutura, indicador de processo, indicador de resultado. Vamos supor que num mês eu tenho um volume muito grande de pacientes admitidos no setor, fico com a taxa de ocupação muito alta. Isso pode gerar um impacto no meu resultado, eu ter um aumento ali por exemplo, de tempo de permanência ou algo do tipo, porque o processo foi colocado sob estresse. Então eu olho para o indicador de estrutura e vejo que ele impacta lá no indicador de resultado. Ou permanência e reinternação, eu tenho um tempo de permanência muito baixo, logo eu posso estar aumentando o tempo de reinternação. Então, eu tenho que olhar esses indicadores e fazer uma correlação entre eles. É claro que isso já é um ponto um pouquinho mais à frente, né? A gente fala dos tipos de indicadores, dos domínios, da importância da gente trabalhar benchmark e também de fazer a correlação de um número com o outro e não enxergar os indicadores de uma forma isolada. E, assim, embora a medicina hospitalar não se limite à unidade de internação, mas se é o local de atuação mais frequente da maioria dos hospitalistas, na maioria dos serviços. Então, pegando desse arcabouço que você deu pra gente, quais seriam os indicadores assistenciais mais relevantes de uma unidade de internação? De forma bem categórica, assim, bem cartesiana, eu penso que na unidade de internação a gente vai medir desde indicadores de acesso, como se de fato a taxa de ocupação, o giro de leite, esses indicadores são importantes, mas eu julgo que do ponto de vista do hospitalista, indicadores do plano terapêutico, da gestão do cuidado, são indispensáveis. Então, eu fazer uma avaliação da efetividade do meu plano terapêutico, do percentual de pacientes que ficam de longa permanência, que presume-se que o plano não se cumpriu dentro do prazo desejado. Além disso, acho que também é indispensável medirmos indicadores de segurança assistencial. É claro que são indicadores do hospital de forma geral, mas são indicadores da medicina hospitalar também, como taxa de conformidade com os protocolos de segurança, queda, lesão por pressão, segurança medicamentosa. Uso dos indicadores também relacionados aos protocolos clínicos, taxa de adesão a CEPs, ao protocolo do time de resposta rápida, ou de outra sistemática de atendimento de urgência. Esses são, no meu ponto de vista, os indicadores mais importantes. Então, resumindo, indicadores do gestão do cuidado ali do plano terapêutico e indicadores de segurança assistencial são os indispensáveis num painel de indicadores no serviço de medicina hospitalar.
Eu acho legal essa visão, assim, pegando do que você falou na resposta anterior, né? Você tem um resultado que você tem que estar de olho nele, mas o médico dá ponto, o que ele é capaz de gerir é o processo, né? Então, ele está de olho nisso para ele influenciar o resultado, realmente para mim faz muita diferença. E embora existam esses indicadores padronizados, que você falou também da importância do benchmark, no fundo a gente pode desenvolver outros indicadores para finalidades específicas de cada serviço, né? Então, eu queria que você me desse um exemplo de algum indicador que você mesmo criou, que tivesse algum propósito específico, para além desse padrão que a gente já trabalhou até agora, e até como que isso te ajudou a melhorar ou trabalhar esse processo. Vou usar um exemplo aqui bem comum. Hoje nós medimos tempo médio de atendimento na emergência, tempo médio de fazer um exame, só que o tempo médio, a média, ela não é uma boa medida, porque ela pode realmente sofrer influência dos extremos, seja um tempo bem curto, um tempo bem longo. Eu tenho experiência sim, eu utilizo a medição do tempo médio, mas principalmente quando se trata de acordos dentro do hospital, como, por exemplo, tem 2 horas para emitir os resultados em exames de urgência e emergência, em vez de eu medir o tempo médio de execução dos exames de urgência e emergência, eu meço a conformidade com o cumprimento do SLA, do acordo de interação. Então, quantas vezes o laboratório conseguiu liberar os resultados de urgência e emergência dentro das 2 horas que é o combinado. Então, é a taxa de conformidade com o SLA de liberação dos exames em 2 horas. Porque aqui eu não tenho influência. Para mim, não importa se liberou o resultado com 30 minutos ou com 1 hora e 59. O importante é liberar, estar conforme com aquilo que foi acordado, né? Liberar em até 2 horas. E assim eu não sofro influência, eu não enxergo, não deixo de enxergar aqueles pacientes que, por algum motivo, podem ter liberação em 5, 6 horas. Isso faz uma diferença bem significativa, principalmente nesses indicadores em que a gente precisa medir conformidade, cumprir algum acordo, né? Conformidade de infusão do antimicrobiano lá na cirurgia como antibiótico profilático no tempo correto, conformidade de comunicação dos resultados críticos. Esses indicadores, eles são bem interessantes da gente medir por essa perspectiva de ter alcançado ou não o combinado, e não a média de vezes em que aquilo aconteceu dentro do combinado. Isso vem me ajudando bastante a ter uma visão um pouquinho mais detalhada desses acordos dentro do hospital. E isso já dá até o gancho para uma outra coisa que eu queria perguntar, né? Você falou dessa forma de trabalhar o resultado do dado, e eu queria saber, assim, na sua experiência com gestão, falou que tem 10 anos que você está mais dedicado para isso. Quais são as falhas ou erros mais comuns que as instituições, os profissionais cometem quando estão lidando com os indicadores? Eu costumo dizer que existem 2 pecados capitais em relação aos indicadores. O primeiro é não medir. Bom, eu vou viver de opinião, e não dá para a gente viver de opinião em saúde. O segundo é medir algo sem relevância nenhuma. Isso acontece muito quando algumas instituições copiam um painel de indicadores de outras, sem fazer uma correlação com a realidade. E, além disso, muitas vezes o que eu costumo observar também, de algumas experiências, até como auditor, auditando alguns hospitais, é estruturar muitos indicadores com foco só na estrutura, e não medir o desfecho, não medir o resultado. É claro que, às vezes, numa curva inicial, são os indicadores que são construídos com mais facilidade, quantas cirurgias foram feitas, quantos pacientes tiveram alta, mas eu estou medindo só a produção, eu não estou medindo se eu estou dando alta a 100 pacientes com uma boa taxa, com a taxa aceitável de mortalidade, com uma boa taxa de permanência. Então, é uma falha porque a gente fica muito raso na análise. Mas eu considero que talvez o terceiro e maior pecado capital, que mais recentemente eu venho comentando bastante com colegas e até no meu próprio grupo, é você assistir o resultado. Você simplesmente faz uma apresentação lá do resultado do indicador e olha para ele. O indicador não foi feito para você assistir como se fosse o futebol, ficar vendo o resultado dele. Ele foi feito para indicar a dor e gerar uma análise, e uma análise que vai gerar uma ação. Então, o maior risco que a gente tem, o maior pecado que uma instituição pode cometer é virar uma mera espectadora dos seus indicadores, assistindo mês após mês, o resultado está assim, está assado, não se gera ação nenhuma. Então, o indicador não tem propósito, ele não indicou a dor, ele não indicou onde precisa ser feito algum tipo de melhoria, né? Medir por medir não faz sentido nenhum, né? Eu tenho, assim, correlaciona um pouquinho, mas tem um mentor que costuma falar que tem gente que foca no problema e tem gente que foca na solução, né? Se você parou no problema, não adiantou nada, ele não serviu ao propósito. E pensando nesses exemplos que você deu aqui, outra coisa que eu já vi, principalmente em instituições que estão
numa fase inicial, ainda estão amadurecendo, às vezes tem mais de uma pessoa medindo o processo de formas diferentes, sabe? Então, assim, você falou da padronização do benchmark externo, mas às vezes falta uma padronização interna. E, assim, se transparência, autonomia são importantes, controle, padronização, segurança dos dados, claro que não pode ser ignorados. Então, em um hospital, em um serviço, quem deveria ter a palavra final sobre os indicadores da instituição? Quem que é o dono disso? Bom, vou fazer uma resposta bem política, Ricardo. Eu, além de ser hospitalista, eu também sou formado em gestão da qualidade, experiência do paciente, tenho especialização. Então, eu entendo que quem tem que definir os indicadores ali, dar o ponto de partida, a qualidade ela tem um papel muito importante nisso. Ela vai seguir padrões, referências externos muitas vezes. Então, esse ponto de partida, a qualidade tem esse papel junto com a gestão do hospital. Agora, avaliar se aquele indicador está no momento da unidade e, principalmente, avaliar a meta que vai ser colocada para aquele indicador ou o limite de tolerância, isso é uma decisão compartilhada. Eu não posso jamais pegar um indicador com uma meta 95 que eu vi numa referência externa e colocar no meu processo e às vezes a minha performance está 30. Eu vou gerar uma frustração na equipe e, por acaso, hoje eu mensalmente faço uma reunião de performance assistencial com a equipe de gestores do meu hospital, onde eu atuo. E hoje, por exemplo, aconteceu isso. A responsável pelo processo me falou, mas doutor, eu não consigo, essa meta está inalcançável, essa meta não tem como. E aí eu respondi para ela, tudo bem, qual seria a meta, então, que você entenderia que seria adequada nesse momento? A partir do momento que eu vou te dar autonomia para você fazer uma meta escalonada e não ser só essa meta que eu estabeleci, também tem a responsabilidade de que a partir do momento que você diz que você pode fazer, você fará. E isso é muito importante, foi um momento muito rico, bem maduro, porque eu tinha definido uma meta, não está sendo alcançada, a equipe estava frustrada por não alcançar e eles colocaram, né? Então foi uma decisão compartilhada de ajustar aquela meta. Então, respondendo aqui, resumindo a minha resposta, a definição, estabelecer as bases iniciais da gestão do processo, a qualidade tem esse papel, definir os indicadores. Agora, adequar ele à realidade do hospital, definir metas, limites de tolerância, isso tem que ser uma decisão compartilhada, porque senão a gente tem o pior resultado, que é criar um indicador em que quem está do outro lado lá se sente frustrado por não conseguir alcançar, por conta de uma meta que seja não alcançada ou fora da realidade. Foi uma resposta política, mas eu gostei, viu? Porque, assim, tem que ter um dono claro, né? Isso para mim, e faz sentido que seja um serviço que atende a todos, um setor hospital que atende a todos. Mas tem que envolver a ponta. Isso para mim faz todo sentido, né? O que você falou reflete muito com experiências que eu já vivi também. Agora, a gente está partindo da premissa aqui no podcast que talvez quem está ouvindo agora não tenha contato, né? Ou não trabalhou isso na formação em relação ao indicador assistencial. E se é comum, então, ou não é comum um profissional da ponta ter acesso aos indicadores da instituição, mais raro ainda é ele ter acesso aos próprios indicadores. Então, eu queria, Altemar, que você elencasse algumas métricas que seriam interessantes de um médico, por exemplo, mas poderia ser outro profissional de saúde, saber sobre seu próprio desempenho e como que isso pode ajudar ele. Bom, a gente tem ainda um grande abismo ali entre as competências que são desenvolvidas ao longo da nossa formação e as competências cada vez mais crescentes que são exigidas ao longo da nossa atuação, né? E essa avaliação de performance do seu desempenho, do desempenho do serviço, é algo que a gente tem pouco contato durante a formação, nesse desenvolvimento dessa competência, dessa habilidade, e somos muito demandados. Eu costumo dizer que hoje a grande maioria dos hospitais, felizmente, eles fazem uma gestão por performance e não mais uma gestão por sorte. Antigamente, né, até há um tempo atrás, existia muita gestão por sorte. Está dando certo, é sorte, mas hoje todo mundo, para sobreviver no mundo da saúde, precisa fazer uma gestão por performance. E cada vez mais a gente vem exigindo que os profissionais entrem nesse mindset, nesse modelo mental de performance, de estar medindo para gerenciar para melhorar. Mas ainda há muita dificuldade, principalmente nesse início, quando os indicadores estão sendo estruturados, dificuldades de entender a importância, de enxergar apenas como algo, uma burocracia até por parte dos profissionais, o que vai aumentando ainda mais essa dificuldade de termos os indicadores, a avaliação de performance no dia a dia dos profissionais. Mas temos também exemplos de sucesso. Hoje, por exemplo, existem experiências muito boas com profissionais médicos, que são os programas de avaliação de desempenho profissional. Existem softwares específicos para isso. Existem hospitais que fazem ali um painel de indicadores que avalia a qualidade do serviço entregue pelo profissional, avaliam a eficiência com indicadores de eficiência,
de aproveitamento ali de tempo dos recursos, ali a avaliação do paciente também em relação à taxa de satisfação, ao NPS. Então, a gente tem vários esforços nesse caminho de avaliação profissional. Dos profissionais assistenciais não médicos também temos a avaliação de desempenho ali, que os próprios serviços de gestão de pessoas hoje cada vez mais estão trabalhando com indicadores que não só mais em cima daquelas competências básicas, mas também de competências técnicas. Um outro exemplo interessante, Ricardo, é o DRG. Hoje o DRG ele vem avançando rapidamente no Brasil e o DRG eu digo que ele é um excelente benchmark, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de avaliar a performance de alguns indicadores complicados. A taxa de mortalidade dos pacientes do Altemar é 2%, do Ricardo é 3%, significa que o Ricardo tem um resultado pior do que o Altemar. Eu não consigo avaliar de uma forma tão simplista. Eu preciso comparar os pacientes do Ricardo com os pacientes do Altemar e saber qual a gravidade, né? Às vezes, realmente, os pacientes têm uma taxa de mortalidade um pouco maior, porque são pacientes com uma carga de doença maior, com mais comorbidades ou mais graves. O DRG ajuda a fazer essa comparação. Então, ele vem principalmente em indicadores mais complexos, como mortalidade, reinternação, tempo de permanência, ser um excelente padrão para comparar o resultado que um profissional X tem com os padrões do DRG. E uma outra forma também que, dentro do serviço de medicina hospitalar, talvez seja um pouco mais simples, mas não é a realidade de muitos hospitais, é fazer essa comparação entre pares. É claro, uma comparação oculta, eu não preciso expor o profissional, mas eu posso dizer que a performance minha é um X e a performance dos outros profissionais do meu serviço é Y. Então, eu consigo saber como eu estou dentro do meu serviço. Exige um pouco mais de trabalho em relação a isso, porque existem hospitais com um corpo clínico bem grande, né? Então, fazer essas comparações acaba sendo um serviço muito trabalhoso. Mas eu enxergo que estamos evoluindo bem nisso, seja nesses programas de avaliação de desempenho profissional, seja com a introdução cada vez mais do DRG no dia a dia dos hospitais, das operadoras de plano de saúde. Vejo de forma otimista o futuro. Essa história de poder se comparar, né? Eu acho que, de certa forma, eu vejo que os profissionais têm até uma avidez por essa informação, né? Bacana você saber como é que você está se comportando ou performando em relação aos colegas, né? E acho que do jeito que você propôs, comparando com a média, por exemplo, da sua equipe, da sua especialidade, é um jeito de fazer que ninguém fique exposto e que você pode ter esse feedback para melhoria, né? E acho que até talvez um pouco um papel do profissional da ponta que está ouvindo, provocar um pouco o seu gestor, né? Se ele não tem acesso a isso, acho que isso faz parte da melhoria mesmo. E você mencionou o DRG, Altemar. Será que você pode, já que isso tem sido cada vez mais frequente, a gente tem ouvido tanto falar dessa sigla, explicar o que é o DRG e os princípios, assim, de como que ele é medido, como que ele permite essa comparação entre comparáveis, né? O DRG é uma sigla, né, que traduzindo livremente, seria um grupo de diagnósticos relacionados. É um trabalho que já existe há vários anos, acho que desde o início dos anos 70, iniciou lá nos Estados Unidos, que a gente passou a observar grupos de pacientes quanto aos desfechos. Então, um paciente com pneumonia, ele tem um desfecho, ele tem 5 dias de permanência e custa tanto para uma instituição. Um paciente com pneumonia e derrame pleural, ele vai ter talvez um pouco mais de permanência, vai custar um pouco mais. Um paciente com pneumonia, derrame pleural e insuficiência renal, o resultado é totalmente diferente. Então, não tem como eu comparar os meus pacientes com os seus sem dividir eles em grupos. E o DRG ele faz exatamente isso. Ele pega o paciente seu e compara com um grupo, pacientes de 60 anos com pneumonia e derrame pleural. Em média, ficam 7 dias internados. Os pacientes do Ricardo ficaram 5 dias. Ótimo. Sua performance está muito boa comparado com uma base de dados, um padrão de dados. Esse padrão ele foi introduzido no Brasil mais recentemente, então tem a base brasileira também, e hoje vem se expandindo, e ele é uma medida de efetividade realmente, e consegue comparar esses indicadores mais complexos, porque se hoje eu chego para discutir com um profissional e falo com ele, olha, teu resultado não está bom, seu tempo de permanência está muito ruim, ou a mortalidade dos seus pacientes está muito alta, ele vai falar, a primeira coisa que ele vai falar comigo, Ricardo, você sabe disso, meus pacientes são mais graves, então eu preciso comparar. E aí sim, fazer uma comparação justa, não, doutor, seus pacientes comparados com pacientes semelhantes dentro do DRG, do grupo de DRG, eles têm um tempo de permanência menor e uma mortalidade menor. Então, isso é muito interessante. E um outro ponto que eu queria até fazer um gancho com a resposta anterior, e falando aqui de médico para médico, para os colegas médicos que também estão ouvindo, né, o podcast, há um pouco de tabu em relação a isso, da gente entender, achar que o médico não quer conhecer a tua performance, não quer conhecer o teu resultado.
E eu considero que isso é um tabu. Acho que eu quero muito saber como está o meu resultado. Acho que várias pessoas que eu conheço também querem entender como está a sua performance. É claro que isso tem que ser colocado de uma forma transparente, sem expor o profissional, mas que está dando uma oportunidade para ele de buscar a melhoria contínua. E o DRG, ele te permite fazer um benchmark bem seguro, né? Não é comparando o paciente do médico A com o médico B, é comparando os pacientes daquele diagnóstico, daquela condição clínica, com um grupo de pacientes daquela mesma condição clínica, numa base histórica de diversos pacientes. A gente consegue fazer uma análise bem estruturada e dar oportunidade ao profissional de ver realmente se ele está bem, se ele está dentro da média, se ele está abaixo, se ele está acima. Acho que atendeu completamente a minha dúvida, mas eu confesso que eu fiz até uma notinha aqui, porque eu acho que vale uma pauta específica, viu? Pode ser uma pauta futura e quem sabe uma segunda temporada do podcast, porque vale debruçar, gera muita dúvida e tem muito detalhe interessante. E, Altemar, assim, a gente está com um tempo limitado, estou gostando bastante da conversa, mas será que você gostaria de fazer algum comentário, abordar algum ponto que eu ainda não perguntei, que a gente ainda não falou, que você acha relevante para esse tema? Eu quero só destacar uma fala minha. Acho que o indicador ele não foi feito para estar ali dentro da meta. Se ele está ótimo, muito bem. Ele foi feito para gerar uma ação. Então, existe um ciclo entre medir o indicador, analisar o indicador e agir. E muitas vezes a gente tem eu entendo que isso é uma curva de maturidade. No primeiro momento, talvez eu estou medindo um indicador, consegui medir, consegui estruturar esse indicador. No segundo momento, eu já estou fazendo uma boa análise crítica, mas eu tenho que ir para o terceiro momento. O indicador, ele indica a dor. Eu preciso resolver essa dor. Esse indicador vai ficar bom e daqui à frente eu tenho outro desafio. Então, eu tenho que gerar esse ciclo, medir, analisar, gerenciar, melhorar. Eu não posso ficar só no medir ou ficar só no analisar, ou pior das situações, aquilo que eu te falei, que é só ficar assistindo dados, só medindo. Um outro ponto interessante para mim, que eu destacando uma fala minha, é desafiar. Eu já vi diversos processos assim, que estão ali meio estagnados. Sim, a gente precisa de um desafio, nós somos competitivos, então às vezes coloca a meta que seja desafiadora, que seja alcançável, a gente consegue sem dúvida, impulsionar e ter uma melhoria do processo. E a gente tem que sempre ter essa visão. Qualquer melhoria do processo que a gente faz na saúde é igual a vidas salvas. E é para isso que nós nos treinamos, fazemos a nossa formação, né? Então, essa é a minha fala final, né? Minha recomendação final. Vamos fechar o ciclo, vamos medir, vamos gerenciar, mas vamos melhorar também, porque esse é o grande desafio que nós temos na saúde. Perfeito, acho que é muito bom para encerrar esse bloco e como o último gancho agora, já tendo concluído a parte do conteúdo mesmo, eu queria saber se você pode compartilhar com a gente uma dica de material adicional, um livro, um site, um podcast, um canal de YouTube, alguma coisa para quem quer aprender mais sobre um tema ou que tem um insight diferente que te ajudou a construir esse corpo de conhecimentos que você dividiu com a gente hoje. Eu gosto bastante de, apesar de ser bem pequeno, acho que é um pouco mais de uma folha ali, o manual ONA, na versão nova, na versão antiga também tem, ele faz uma distinção muito clara entre o tipo de indicador que eu coloquei ali, estrutura, processo e resultado, e essa correlação entre eles. Confesso que isso abriu a minha mente, assim, a gente entender o papel de cada um, entender a correlação. Eu li esse texto há um bom tempo e não esqueço dele. É uma página ou duas, no máximo, no manual ONA, mas é um excelente ponto de partida, porque eu sei que muitas vezes isso é um fato de dúvida, né? Várias vezes o gestor, eu encontro o gestor, ele está medindo um monte de coisa, mas não está medindo nada de resultado. Eu falo, mas espera, você tem que medir estrutura, processo e resultado. Então, ter essa visão, o que eu faço? Qual é a entrega do meu processo? O meu processo é unidade de internação, medicina hospitalar. Então, um dos indicadores meu é a mortalidade, o outro é a taxa de permanência. Eu consegui entender o que o meu processo entrega e medir. O desfecho, ponto final, etapas do meio e a produção, né, a estrutura do processo. Então, fica a minha sugestão aí no manual ONA. Altemar, e no projeto sobre a medicina hospitalar que a Sobrame implementou, né, no Espírito Santo, quais foram os maiores desafios na hora de trabalhar os indicadores com as instituições envolvidas, as instituições que participaram do projeto? Bom, Ricardo, acho que não é um desafio isolado ali do Espírito Santo, acho que é um desafio geral de qualquer sistema de saúde. O primeiro é a cultura. Eu sempre digo que a gente pode ter uma excelente estratégia, um plano de ação, mas a gente precisa conhecer a cultura, o local onde, de fato, essa mudança, essa melhoria está sendo feita.
No Espírito Santo a gente teve um grande desafio que foi níveis heterogêneos de cultura de performance, né? A gente tem hospitais que já mediam dados, que já estavam mais habituados com isso, e foi muito mais tranquilo introduzir os indicadores de medicina hospitalar, assim como hospitais em que o indicador em si já havia uma dificuldade de entendimento, que tinha uma cultura de performance ainda mais incipiente. Mas, tirando isso, que a gente sabe que são fases de maturidade diferentes, talvez a maior dificuldade mesmo seja a gente entender que existe uma ciência da informação. Eu tenho que olhar para um dado e eu preciso criticar o dado. Eu preciso dizer, olha, e eu faço aquele processo de dizer, não, isso aqui traduz a minha realidade, isso aqui não traduz a minha realidade. Então, nós tivemos na fase inicial do processo, né, de estruturação da medicina hospitalar, essa dificuldade, porque muitas vezes era alguma inconsistência de aferição, algum viés de inserção numa planilha que nós utilizávamos, uma planilha manual para a inserção desses indicadores. Então, às vezes o profissional olhar para aquele dado e falar, não, isso aqui não traduz, provavelmente teve alguma questão aqui que eu preciso enxergar todo o caminho do dado e ver onde houve esse viés. Esse, sem dúvida, é um grande desafio, tanto que hoje eu falo que se eu pudesse investir em um profissional dentro do hospital nessa fase de estruturação de dados, de monitoramento de performance, eu investiria no cientista da informação, a pessoa que vai até lá, veja de onde o dado está saindo, se ele está saindo correto, se eu estou alimentando ele dentro do sistema corretamente, isso faz toda a diferença, porque eu não posso ter um monte de dados e depois na hora que eu vou fazer as análises eu ter uma ou outra dúvida sobre esse dado. E é claro, a gente conseguiu depois, né, acho que é um desafio, isso fica um desafio para o Estado do Espírito Santo, entender como foi um projeto de Estado, analisar os dados, todos os indicadores que foram estruturados ali com uma visão de inteligência, uma visão sistêmica do sistema, né? Tem hospitais de diferentes perfis, que têm resultados diferentes, isso é esperado. Como fazer uma análise sistêmica disso? Isso não entrou diretamente na nossa atuação ali, mas eu entendo que é um grande desafio ainda que o Estado, que a Secretaria de Estado tem a ser feita com todo esse projeto que, sem dúvida, gerou um impacto muito grande. E essa visão sistêmica só a Secretaria consegue fazer. Quanto que isso melhorou o acesso, por exemplo, na hora que eu reduzo o tempo de permanência em 2 dias? Eu vou provavelmente construir um outro hospital aí de 100 leitos, reduzindo o tempo de permanência em 100 dias numa cidade, num hospital. E acho que isso vai ser uma finalização bem interessante, essa análise mais sistêmica dos dados. Altemar, quero agradecer sua participação aqui no podcast. Muito obrigado por compartilhar seu tempo aí com a gente. Novamente, gostei demais do papo e espero que tenha sido bom também para você. Não, com certeza, eu também agradeço e fico contente em poder contribuir um pouco com esse assunto, que no primeiro momento, para nós profissionais de saúde, é um assunto um pouco duro, muitas vezes chato, parece ser burocrático, mas que é fundamental. Hoje a gente não consegue, num ambiente tão complexo, evoluir, melhorar sem gerenciar. E para gerenciar nós precisamos medir, finalizando e fazendo uma referência também à frase que você iniciou do Peter Drucker. E é isso, fico à disposição. Obrigado a você também por nos acompanhar nesse episódio. Se você estiver ouvindo isso próximo da data que ele foi publicado, não se esqueça que o Congresso Brasileiro de Medicina Hospitalar está chegando. Eu, particularmente, estou bem ansioso, inclusive, para ver esses resultados do Espírito Santo que o Altemar mencionou. Vai ser em São Paulo, nos dias 29 e 30 de setembro. Para saber mais sobre a programação, os palestrantes e sobre a inscrição, basta acessar o site da Sobrame no www.sobramh.com.br. Até o próximo episódio. Você ouviu o Hospitalista. Qualidade, eficiência e experiência, sempre com o paciente em primeiro lugar. Assine em seu agregador de podcast favorito. Compartilhe esse conhecimento e até a próxima. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.